Olá, meus amigos e irmãos, tudo bem? Para quem assistiu o que aconteceu no STF, onde as testemunhas de Jeová compareceram para pedir que tratamentos alternativos fossem dados para testemunhas de Jeová, deve ter notado que ali compareceram vários advogados defendendo os ensinos da Torre de Vigia. Interessante que um deles, na hora de defender a Torre de Vigia, ele falou que aqueles que são testemunhos de Jeová, que são forçados a aceitar uma transfusão de sangue, é como se fosse estuprado. Então veja bem, eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo onde ele fala isso. E também vou mostrar o comentário do pioneiro, que é um jovem muito inteligente, que foi testemunho de Jeová, e ele faz um breve comentário sobre esse assunto. Mas esse assunto eu já conhecia. Porque eu me tornei testemunho de Jeová em 1980. Então, em 1980 eu aprendi que realmente transfusão de sangue era pecado. Mas só que na época, eu era um jovem ainda de uns 19 para 20 anos, não tinha muito conhecimento sobre o sangue. Para mim o sangue era apenas um líquido vermelho. Eu não sabia da importância do sangue. E aí o irmão que me dirigiu o estudo, ele me explicou que não era necessário fazer transfusão de sangue porque havia expansores que substituíam o sangue. E aquilo eu não entendia muito bem. Eu não levei muito em conta. Porque na época, a minha visão estava focada para a vida eterna do paraíso. Eu não estava nem me importando com outros assuntos. Isso eu deixei de lado. Muito bem. Mas, quando eu saí em 1993, eu comecei a questionar esses ensinamentos. Inclusive, eu fui a um debate na televisão, onde foi tratado essa questão da transfusão. Eu tenho até aqui comigo páginas de jornais que eu guardei, onde aconteceu aqui em Teresina um caso de uma mulher testemunha de Jeová que perdeu a vida porque recusou a transfusão de sangue. Andréia Linhares, de 22 anos. Ela teve uma complicação no parto e precisava de sangue para continuar vivendo. Por ser testemunho de Jeová, a família não aceitou a transfusão de sangue. E a mulher morreu no hospital Getúlio Vargas. Tem aqui, ó, um recorte do jornal. Você pode observar. Então, foi através dessa notícia que eu participei em um jornal aqui de Teresina, onde eu fui para mostrar que a Bíblia, ela não proíbe transfusão de sangue. Ela proíbe comer sangue. Mas a transfusão de sangue não tem nada a ver com comer sangue. Porque eu já tinha aprendido que o sangue, ele é um órgão vivo. E o objetivo do sangue no corpo é transmitir o oxigênio e os nutrientes para as células, né? Então, o sangue, quando ele é transfundido, não é para alimentar. É para fornecer vida. Já o sangue, quando é usado no chouriço ou em outros alimentos, é para alimentar. Aí é diferente. Então é nesse sentido que a Bíblia diz que o cristão não deve comer sangue. Agora eu achei muito interessante o que foi dito pelo médico José Francisco Vasconcelos. Esse médico, ele era presidente na época do sindicato dos médicos aqui em Teresina. Então ele disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: eu faria a transfusão. Isso no caso dessa senhora, né? Dessa Andréia Linhares, né? Que o assunto ainda estava em debate. Aí então entrevistaram ele e ele disse:
eu faria a transfusão e não pensaria duas vezes. Esqueceria os familiares e procurava manter a paciente viva. Não conseguiria dormir à noite pensando que uma vida poderia ser salva com um gesto que nos dias de hoje é tão simples, mas que continua sendo um tabu em certas religiões. Então ele disse que faria a transfusão, não importa o que a família falasse. Porque ele disse que se não fizesse isso, pelo que ele aprendeu na medicina, ele não conseguiria dormir à noite se aquela mulher morresse e ele não tivesse feito o que era para ser feito. Quanto ao processo na justiça, onde os médicos devem responder, caso não atenda ao pedido da família ou do paciente, o médico afirma que a lei está ao lado do médico. Então o médico ele tem respaldo na lei para agir nesses momentos, né, com uma transfusão. Ele diz aqui: eu mesmo aconselho sempre aos médicos que procuram o sindicato de que, antes de tudo, ele deve ser ético. E em um caso desses, a vida do paciente é o dever primeiro do profissional, declara Vasconcelos. Então ele, como presidente do sindicato em Teresina na época, ele aconselhou que o médico deveria fazer a transfusão para salvar a vida, porque isso era o certo a fazer. E eu concordo plenamente com o Dr. Vasconcelos nesse sentido. Também nós observamos aqui outro jornal, é o Meio Norte. Aqui o Meio Norte é um jornal aqui de Teresina. E também ele tratou desse caso da transfusão, isso na mesma época, né? E é interessante o que disse a médica do Hemop. Ela disse o seguinte: veja bem, eu acho um absurdo alguém se opor à transfusão de sangue. É se contrapor à ciência do mundo inteiro. Existem milhões de pessoas que dependem de sangue ou derivados, como nos casos de leucemia, vários tipos de cânceres, entre outras doenças. Eu acho que se toda vez que uma pessoa fosse a óbito por não ter recebido uma doação, aquela pessoa responsável deveria ser punida judicialmente. Veja bem o que diz essa médica. Considero isso uma intransigência. E toda intransigência, seja política ou religiosa, deve ser combatida. Muito interessante o que diz essa médica. A médica fala que tratar uma testemunha de Jeová não representa um dilema para os médicos, porque o médico faz o que tem de ser feito, a não ser que a pessoa impeça. Aí se pode se recorrer a um juiz. O problema é que poderá ser tarde demais. As grandes vítimas dessa intransigência são as crianças, declara. Então veja bem, essa médica tem uma visão de vida e ela mostra que muitas crianças às vezes morrem porque quando se consegue a autorização do juiz para se fazer a transfusão, já é tarde demais. Então ela lamenta isso acontecer e considera isso um crime. Eu tenho em mãos também esse folheto. Quem matou Lênia, Adrian e Lisa? Esse folheto ele foi publicado pelo Centro de Pesquisas Religiosas. É um folheto muito interessante. Inclusive ele mostra essas crianças aqui, que saiu na capa da revista Despertai, de 1994. Eu não tenho muita certeza, mas parece que quem escreveu esse folheto foi o Aldo dos Santos Menezes. Quem é o Aldo dos Santos Menezes? Em 96, quando eu fui em São Paulo, eu fui até ao ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, porque na época
eu tinha muita vontade de conhecer o pastor Nathanael Rinaldi, porque eu já tinha muitas informações sobre ele, sabia que ele era um pesquisador sobre seitas e ele tinha um grande conhecimento sobre as Testemunhas de Jeová. Então, na realidade, eu fui para tentar encontrar o pastor Nathanael Rinaldi. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei no ICP, eu encontrei o Aldo dos Santos Menezes e o Wagner Cunha. Quem é o Aldo e quem é o Wagner? Duas ex-testemunhas de Jeová. Ali para mim foi uma grande alegria, porque desde a minha saída em 93, o Aldo e o Wagner foi as primeiras ex-testemunhas de Jeová que eu encontrei e falei. Então foi uma alegria para mim. E ali o Aldo e o Wagner me mostraram muitas literaturas lá do Instituto, né? Que tem muitos livros lá sobre testemunho de Jeová. E foi lá que eu vi pela primeira vez o livro Crise de Consciência, que na época ainda não estava publicado em português. Eles me mostraram o livro Crise de Consciência em espanhol. Eu até tirei algumas cópias. E o Aldo Menezes, ele até me presenteou com o livro que ele tinha escrito, com o tema Merecem Crédito as Testemunhas de Jeová, que foi publicado pelo Centro de Pesquisas Religiosas. Um livro muito bom, que mostra realmente quem é o corpo governante e outros assuntos. Então ali foi uma alegria muito grande para mim. Eu consegui pela primeira vez ali a revista Defesa da Fé, e eles me deram muitos folhetos sobre as Testemunhas de Jeová. Então neste folheto aqui, ele vem mostrando muitos pormenores sobre essa questão do sangue, né? Que esses jovens aqui, é dito que colocaram Deus em primeiro lugar. Mas o que é dito aqui? São vistos como mártires, quando na verdade estavam expressando a sua lealdade à liderança das Testemunhas de Jeová, composta até o presente momento, isso em 94, por 11 membros, conhecidos como Corpo Governante, que vive em sua sede mundial nos Estados Unidos e afirmam ser o canal de comunicação de Deus. Então, na realidade, esses jovens morreram não porque estavam ouvindo Deus, mas porque estavam ouvindo os ensinos do corpo governante. Então, aqui continua dizendo o seguinte: tanto Adrian como Lisa declararam que se recebessem sangue, isso seria encarado como se estivessem sendo violentados ou molestados. Me lembrou o que disse o representante da Torre de Vigia lá no STF. Ele disse que o testemunho de Jeová, quando recebe sangue forçado, é como se estivesse sendo estuprado. É por isso que tem muitos médicos que não querem atender a cirurgia das Testemunhas de Jeová, porque já sabem que é muito problemático. Mas é importante frisar, ministro, que para um cidadão, para um ser humano testemunha de Jeová, sofrer uma transfusão de sangue contra a sua vontade é equiparado a um estupro, por exemplo. A gente tem casos, por exemplo, de pacientes com diagnóstico de estresse pós-traumático por conta dessa situação. Tamanho impacto que aquilo causa. Rapaz, eu tenho que votar de novo, porque essa comparação aqui foi exagerada, hein, meu querido? Comparar a transfusão de sangue com um estupro é brincadeira. Mas vamos lá, eu tenho um lugar de fala porque eu sou ex-TJ e fui por 12 anos membro dessa denominação. Eu jamais iria encarar uma transfusão de sangue dessa forma que você fala. Agora, eu acredito que algumas pessoas possam chegar até ter um estresse pós-traumático caso aconteça isso. Porque o que é falado de forma negativa sobre a transfusão de sangue no salão não é brincadeira. É falado que as pessoas vão adoecer, que as pessoas vão morrer, que é um tratamento ruim, que Jeová não vai gostar, que a pessoa pode morrer, que a pessoa pode pegar uma doença séria. Então, não é de espantar que as pessoas fiquem traumatizadas quando acontece isso. Além do mais, existe uma ameaça forte de acontecer a perda familiar com a desassociação, caso os anciãos entendam que essa pessoa aceitou a transfusão de sangue por livre escolha. O corpo governante ensinou a responder e agir daquela forma.
As testemunhas recebem mensalmente um boletim informativo chamado Nosso Ministério do Reino. No de fevereiro de 1991, a transfusão de sangue é chamada de espiritualmente corrompedora. Veja bem como eles consideram a transfusão de sangue como espiritualmente corrompedora. E diz aqui, segundo o outro boletim, o de setembro de 92, os pais precisam estar firmemente decididos a recusar o sangue para si mesmos e para seus filhos, prezando sua relação com Jeová mais do que qualquer alegado prolongamento da vida que envolva a transgressão da lei divina. Estão envolvidos o favor de Deus agora e a vida eterna no futuro. Quer dizer, ele diz que se a pessoa aceitar uma transfusão de sangue, ela pode até ter mais vida aqui na terra. Seus dias podem ser prolongados, mas ela perde a vida eterna. Então é por isso que o testemunho de Jeová tem medo de receber uma transfusão de sangue. Porque ela sabe que embora a transfusão de sangue salve a vida dela no presente, mas aí ela violou a lei de Deus e vai perder a vida eterna. Então é um pavor na mente de uma testemunha de Jeová aceitar uma transfusão de sangue. E diz mais, assim, caso o médico ou o juiz perguntasse o que lhe acontecerá se uma transfusão for forçada por mandato judicial, será considerado responsável por isto? A testemunha deveria responder, se eu fosse forçado, de uma forma ou de outra, a tomar sangue, isto seria para mim o mesmo que ser estuprado. Eu sofreria pelo resto da vida as consequências emocionais e espirituais desse ataque indesejado à minha pessoa. Resistiria com todas as minhas forças a tal violação do meu corpo, sem consentimentos. Faria tudo ao meu alcance para processar meus agressores, assim como faria em um caso de estupro. Conclui no parágrafo 36. Deve-se transmitir a forte e vívida impressão de que uma transfusão forçada é para nós uma repugnante violação do nosso corpo. Então entenderam por que as testemunhas de Jeová têm medo de receber uma transfusão de sangue? É porque elas consideram uma violação da lei de Deus. É como se fossem estuprados. E isso, se eles aceitassem, é como se estivessem realmente praticando um grande pecado, onde perderiam a vida eterna. Concluindo aqui o folheto, ele diz o seguinte: seria justo deixar o destino das crianças indefesas nas mãos do corpo governante das testemunhas de Jeová? E o que dizer das vidas que foram ceifadas quando da proibição das vacinas e dos transplantes de órgãos? Quem matou Lena, Adriana e Lisa, Sara e tantos outros ficará sem punição? Você confiaria sua vida e de seus filhos nas mãos dos homens que dirigem este grupo religioso? O grupo das Testemunhas de Jeová, que é dirigido pelo corpo governante? Confiaria? Pense nisso. Concluindo, diz: por tudo isso e muito mais, nós cristãos evangélicos repudiamos esse controle indevido e letal que o corpo governante exerce sobre as testemunhas de Jeová. Repudiamos, pois a Bíblia diz: não matarás. E ainda, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Disse Jesus: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. João 15, 13. Então veja, o amor é demonstrado quando nós damos a vida pelo irmão, assim como Cristo deu por nós. E é interessante que a Bíblia diz que o sangue é vida. Então doar sangue é doar vida. Deus, ele proíbe matar, roubar, fazer o mal.
Mas doar o sangue é doar a vida. É um ato de amor. Não é uma violação da lei de Deus. É tanto que os próprios judeus ortodoxos, eles não são contra a transfusão de sangue, porque eles entendem que uma transfusão de sangue não tem nada a ver com comer sangue. Então, o corpo governante, ele é culpado pela morte de centenas ou milhares de pessoas por causa da recusa da transfusão de sangue. Porque muitos desses jovens, que é mostrado nessa revista Despertai, poderiam ainda estar vivos se tivessem aceitado uma transfusão de sangue. Mas por seguir os ensinos desses homens, que mudam constantemente seus pensamentos, porque já mudaram de ensino mais de 300 vezes. Como já foi mostrado aqui no folheto, já proibiram vacinas, depois liberaram. Proibiram transplantes, depois liberaram. Também quando foi proibida a transfusão de sangue, foi proibido também receber as frações do sangue. Só que, com o passar do tempo, foi sendo liberado as frações. E hoje, praticamente todas as frações do sangue são liberadas. Eles só proíbem receber o plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. Mas praticamente todas as frações do sangue são liberadas hoje. Então, o que devemos fazer? Aceitar o que realmente é para a nossa vida ou aceitar um ensino de homens que não têm a direção de Deus, que nos conduz para a morte? Você teria coragem de deixar a vida de seu filho nas mãos desses homens, desse grupo religioso, da liderança da torre de vigia? Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Fico muito agradecido. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.